Bem-vindos ao nosso canal Português em Foco com a professora Andréia. Eu sou a professora Andréia e vamos à aula de hoje. Bem, turma, hoje nós vamos falar sobre um assunto que particularmente eu gosto bastante. Quem é meu aluno sabe que esses são os gêneros textuais com os quais eu mais gosto de trabalhar. Charge, cartoons, tirinhas. Mas afinal, qual é a diferença entre esses gêneros textuais que eu gosto tanto de trabalhar, eu coloco tanto nas nossas atividades e que muitas vezes vocês ainda se confundem quando eu peço que vocês façam a diferenciação entre eles, ou quando eu peço que vocês os identifiquem, né, vocês sentem tanta dificuldade. Realmente, eles são bem parecidos e hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre cada um deles e suas características. Então, primeiro a gente precisa entender que a charge e o cartoon são duas formas de manifestação caricatural. Mas o foco principal nesses casos é uma situação ou um determinado fato ocorrido. Então, a gente quando vai produzir um cartoon, quando a gente vai produzir uma charge, a gente esse objetivo de trabalhar com a ironia, de trabalhar com o sarcasmo, de trabalhar com a crítica, né, de deixar a coisa bem caricata, né, para que ela se torne ao mesmo tempo crítica, mas engraçada, né, irônica e humorística, digamos assim. Mas a gente precisa entender que o foco principal, tanto da charge quanto do cartoon, é uma situação ou um determinado fato ocorrido. Ai, meu Deus, e agora? A qual fato se refere a imagem a seguir? Vamos olhar bem para esse texto, né? Esse texto imagético, esse texto que é um texto híbrido, porque a gente tem tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. Percebam os detalhes do texto, percebam como é importante, né, todos esses detalhes para que a gente tenha conhecimento do tema que está sendo tratado e que a gente possa entender a intencionalidade desse texto. Porque, gente, os cartoons e as charges, eles têm uma intencionalidade, né, bem específica. E para que a gente possa compreendê-los, a gente tem que entender o que está sendo criticado, qual é a temática que está sendo abordada. E aí vejamos, nós temos uma menina negra, né, temos ali um homem branco, ele está fardado, mas ela está concorrendo, né, numa prova, e aí ela diz: por que é que eu acertei todas as questões de todas as matérias e recebi nota 4? Percebam como o olhar está direcionado, né, para o cabelo dela, para as características físicas dela. Vocês já devem ter percebido que aí a gente tem uma crítica a um problema social que é atemporal, que é o racismo. Infelizmente, o racismo existe, ele é uma coisa extremamente forte ainda, né? Por incrível que pareça, nós estamos em pleno século XXI, mas esse é um problema real, é um problema que vem acompanhando a humanidade ao longo de séculos, e aí a gente percebe, né? A gente vê nesse texto que nós temos um texto carregado dessa crítica social, né? É um texto que remonta, que nos mostra, ou que nos leva a refletir sobre o racismo, sobre essa discriminação
que as pessoas negras sofrem. A qual fato se refere essa próxima imagem? Tem um casal conversando e a mulher diz: não vai fazer nenhuma promessa para 2020? E aí o homem responde: para quê? É ano eleitoral, já teremos promessas demais. Veja que mais uma vez é usado o recurso da ironia, né, do sarcasmo, para fazer uma crítica, dessa vez a uma temática bem atual, né, bem pertinente para 2020, uma vez que em 2020 nós temos as eleições, né, para prefeitos e vereadores em todas as cidades brasileiras. Um texto, deixa eu voltar aqui, traz uma temática que eu posso dizer que é atemporal, um problema social, que não é marca de uma época, não é marca de um momento, mas é uma coisa que infelizmente assola o mundo há muito e muito tempo e continua, né? E temos aqui nesse outro texto uma crítica que é dirigida a um momento pontual que vivemos agora em 2020. Então, qual deles é charge, qual deles é cartoon? É isso que nós vamos entender agora. A charge, gente, relata um fato ocorrido em uma época definida, dentro de um determinado contexto cultural, econômico, social específico e que depende do conhecimento desses fatores para ser entendida. Se vocês estivessem aqui comigo, obviamente eu iria fazer a pergunta: qual desses textos é charge, qual desses textos é cartoon? Olha o que a gente disse na definição de charge. Vou voltar aqui para nós novamente observarmos. A charge relata um fato ocorrido em uma época definida, dentro de um determinado contexto cultural, econômico e social específico e depende do conhecimento desses fatores para ser entendida. Aí vamos voltar para o texto anterior. Nós temos um tempo determinado, específico, dentro de um contexto, né, que nós estamos vivendo agora, que são as eleições municipais. Tratamos de um tema que é, infelizmente, a desonestidade, a corrupção dentro da política, as promessas que são feitas e não são cumpridas. E aí nós percebemos que, diante dessas características, né, tratamos um fato que está acontecendo num momento pontual, né, que depende do nosso conhecimento para nós entendermos qual é a graça, ou qual é a ironia desse texto. Nós precisamos entender que a mulher pergunta se o homem não vai fazer promessas para o ano novo, né, para o ano de 2020, e aí ele diz que não precisa porque já é ano eleitoral e já vai ter promessas demais. Então a ironia está aí. Mas você precisa entender o porquê dessa fala do homem de nos mostrar uma ironia. Porque os políticos brasileiros, infelizmente, em sua grande maioria, prometem muito na época eleitoral, mas não cumprem, ou geralmente não cumprem aquilo que prometem. Vejam que isso é uma crítica social, num momento pontual que você precisa ter conhecimento dessa situação para poder entender onde é que está a ironia da história. Se nós formos agora passar para a definição de cartoon, tem como conceito aí que ele relata, para que um texto seja considerado cartoon, ele relata um fato universal, que não depende do contexto específico de uma época ou cultura, sendo assim atemporal. Então, se nós voltarmos lá para aquele primeiro texto, nós vamos ver que aqui nós tratamos de racismo e discriminação. Infelizmente, isso é um problema que é atemporal, porque vem de muito e muito tempo, continua nos dias atuais. Não é um problema que nós podemos falar de uma época específica. Temos a ironia, temos a crítica social, mas temos aqui uma temática que é atemporal, né, que não depende
de uma época específica, é um fato universal, é um problema universal. Ele não depende de um contexto específico, de uma época ou de uma cultura. Assim como vários gêneros textuais, a charge também ganhou uma versão eletrônica. Há sites na internet, inclusive aqui no YouTube, viu? Diga-se de passagem, que produzem e divulgam charges semanalmente. Essas charges, elas contam com recursos multimediáticos, porque elas são animadas, então elas têm efeitos visuais, elas têm efeitos de animação, efeitos sonoros, né, em suas apresentações, e elas são, assim, bem interessantes. O foco da charge animada também é o mesmo que o da charge normal, né, ou seja, a política, os fatos sociais, os acontecimentos esportivos, tudo aquilo que vem acontecendo agora, no momento pontual, e que serve como tema para que sejam feitas críticas, né, em cima desses acontecimentos, de forma irônica, de forma sarcástica, né, mas ela tem esse objetivo de fazer a crítica, de fazer a reflexão, né, de fazer você, mesmo que por mais que o texto se apresente de uma forma engraçada, mas ele tem esse objetivo de fazer a gente refletir sobre o que está sendo criticado ali. Eu vou agora mostrar um exemplo, né, de uma charge que eu tirei aqui do canal do YouTube, charges.com, e que tem várias charges que foram produzidas por Maurício Ricardo, que para mim é um dos maiores chargistas que a gente tem aqui no Brasil, e que são bem engraçadas. Custava colocar máscara? Pra quê? Eu não vou sair do carro. E se precisar? Não vai precisar, não vou descer do carro, tá todo mundo paranoico. E se precisar descer, olha, quem tiver que... Você tá entendendo? Quem tiver que ir, vai. Eu já escrevi isso várias vezes no Twitter. Viver nessa paranoia não é viver, meu amor. Tudo bem, senhor. Eu não quero comprar nada. Por gentileza, o senhor pode só me ouvir? Não, você tá me importunando. Renan, pelo amor de Deus, que grosseria com a moça. Olha pra ela, bem vestida. É gente que não trabalha porque não quer. Custa ouvir a moça? Tá legal. Pois não. Ah, desculpe, eu tô desempregada. Meu marido trabalha com aplicativo de entrega e o movimento caiu. Como eu sei costurar, eu tô fazendo e vendendo essas máscaras de proteção por apenas R$5. Parabéns, o problema é que você tá aí fora falando com um monte de gente e eu não sei se a máscara tá contaminada, entende? Eu tô mantendo distância, senhor. Lavo as mãos com álcool gel sempre, mas o senhor pode lavar a máscara em casa por precaução antes de... Até pra lavar, eu teria que pegar a máscara. O senhor pode abrir um pouquinho o vidro traseiro, eu jogo a máscara aí chegando em casa. Ô, querida, muito trabalho, é arriscado e eu não quero, tá? Obrigado. E uma ajuda, o senhor não pode... Já recebeu a ajuda do governo? Já, senhor. Eu pago imposto pra isso, né? É muito pouco, o senhor não conseguiria viver com aquilo. Porque eu não sou pobre, mas você consegue. Obrigada pela atenção. Eu não quis ser grosso, tá? É que eu tô sem trocado e eu não tô precisando de máscara. Isso eu notei. O que você quer dizer? Nada, notei porque pelo visto o senhor não usa, né? Porque eu tô dentro do meu carro e não vou descer. Tô levando a minha mulher na farmácia e ela tá de máscara, ó. Ô, Carla, pelo amor de Deus, não sabe usar a máscara? Sei, Renan. E tá assim por quê? Porque eu tô morrendo de vergonha dela. Desculpa, viu, moça? Meu marido é um idiota. Percebi. Força, guerreira. Tá, eu peguei pesado. Eu vou querer uma máscara. Compra 4, Renan. Tá bom. Obrigada. Deixa eu pegar. Pronto, eu tô comprando 4. Vou ajudar a moça. Não vai brigar comigo, né? Não, se você prometer que vai usar as máscaras do jeito certo. Prometo. Não entendi nada, mas tá certinho. Uma dentro da boca pra você não falar bobagem, uma protegendo nariz e boca e uma em cada mão pra você não digitar besteira em rede social. Uma observação. Uma simples definição não é o suficiente para citarmos todas as características dessa forma de expressão. Mas como base, é importante fazermos essa diferenciação entre as formas de manifestação da linguagem caricatural. Então, é muito importante que nós saibamos como diferir, como diferenciar, quais as diferenças entre essas formas de expressão da linguagem caricatural, que é a charge e o cartoon. Então, aqui vão algumas dicas para a interpretação. Primeira coisa é a observação, prestar atenção a todos os elementos visuais e ao texto, né, quando houver presente, porque às vezes não tem texto, tem só imagens.
Segunda coisa, o conhecimento. Quanto mais antenado, né, quanto mais por dentro dos assuntos que vem ocorrendo no cotidiano você estiver, quanto mais você souber, né, mais fácil será determinar o assunto e perceber o humor e a crítica que estão presentes nesses textos, tanto na charge quanto no cartoon. Capacidade de expressão, ser capaz de traduzir em palavras, opiniões, críticas e percepções sobre o assunto discutido. E aí, gente, agora a gente vem para um outro gênero textual, né, que é a tirinha, que é outro gênero textual que eu particularmente gosto muito de usar nas minhas avaliações, nas minhas aulas em geral, nas minhas atividades. Quem já acessou meu blog e viu as atividades que eu posto, sabe como eu gosto de usar esses gêneros textuais que eu estou colocando aqui, a charge, o cartoon e a tirinha. A tirinha é um gênero que se desmembrou das histórias em quadrinhos, das famosas HQs, e que se apresenta em 1 a 8 quadros. São narrativas curtas, geralmente com personagens já conhecidos do público e que na maioria dos casos apresenta a fala dos personagens em balões, assim como as HQs. Só que há uma diferenciação. Ela se chama tirinha porque ela é escrita dessa forma, gente, numa tira, quer seja na vertical, quer seja na horizontal. Ela se apresenta entre 1 e 8 quadros. As HQs geralmente elas são maiores. Essas tirinhas elas circulam geralmente em jornais e revistas, podendo também ser encontradas na mídia cibernética, na internet. O humor refinado e assuntos do cotidiano das pessoas marcam a tirinha como um gênero que não tem um leitor específico. Então, de crianças a adultos, a idosos, enfim, todo mundo gosta de tirinha ou já leu uma tirinha, né? Aqui, por exemplo, a gente tem, dentre as várias tirinhas famosas, a gente tem a do Garfield, a gente tem a do H, e a gente tem a da Mafalda aí. Eu particularmente gosto muito das tirinhas da Mafalda, que são de autoria de Quino, e a Mafalda é uma menina super inteligente. Ela é entendida de política, de ética, de questões sociais. Ela sempre vem com essa pegada de discutir, de questionar e de falar. Então é bem, bem interessante. Tem as tirinhas do Calvin também, que são bem bacanas de se trabalhar. Mas eu uso muito as da Mafalda, então estão aí. Né? Vejam as personagens conversando. Quando eu crescer, eu quero ter muitos vestidos. Aí a Mafalda vem e diz, e eu, muita cultura. Se você sair na rua sem cultura, a polícia te prende? Aí a Mafalda diz, não. Experimenta sair sem vestido. Aí olha a resposta que ela dá. É triste ter que bater em alguém que tem razão. Por mais que a cultura seja muito mais importante que o vestido, realmente, se nós sairmos na rua sem cultura, infelizmente muitos saem, né? Eles não serão presos, mas se você sair sem roupa, sim, por atentado ao pudor. Fácil está o cão de... Mas voltando aqui, eu tenho aqui alguns chargistas e autores de tirinhas no Brasil que particularmente eu gosto muito. Então temos aí nomes como Glauco, Ziraldo, Angeli, Duque, Maurício Ricardo, que eu gosto muito, Adão, Laerte, Fernando Gonzalez e por aí vai. Né? É bom que vocês procurem na internet, que vocês vejam, né? No canal do YouTube, o charge.com, vocês vão achar muitas charges animadas, como essa que vocês viram aqui, espero que tenham gostado. Então por hoje é só, ficamos por aqui e até a próxima. Bem, essa foi mais uma aula, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, deixem comentários. E na descrição do vídeo eu vou deixar o endereço do meu blog, porque caso vocês tenham se interessado pelo assunto e queiram exercícios com gabaritos, basta acessá-lo. Até a próxima!